Gênesis 1 a 3, a criação, a queda e a alvorada da redenção, o alicerce da história bíblica. Os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis não são apenas uma coleção de histórias antigas. Eles constituem o prólogo fundamental para toda a teologia bíblica e a história da humanidade. É aqui que os pilares da realidade são estabelecidos: a existência de um Deus criador soberano e bom, a dignidade sublime da humanidade, a trágica entrada do pecado no mundo e, crucialmente, a primeira centelha da promessa de redenção. Percorrer esta narrativa é entender o alicerce sobre o qual toda a revelação subsequente de Deus de Abraão a Cristo é construída. Este estudo aprofundado explorará o significado histórico, literário e teológico desses capítulos, com base na rica tradição da interpretação cristã. Gênesis capítulo 1, a ordem majestosa da criação divina. O livro de Gênesis abre com uma das declarações mais poderosas e abrangentes de toda a literatura. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta afirmação inicial estabelece Deus não como um participante dentro do cosmos, mas como sua origem transcendente. A narrativa descreve a terra como estando sem forma e vazia, tohu abohu, com trevas sobre a face do abismo. É sobre esta tela de caos primordial que a obra criativa de Deus se desdobrará. A imagem do Espírito de Deus pairando por sobre as águas evoca uma presença ativa protetora e energizante pronta para executar a palavra divina e trazer ordem ao caos, um tema que ecoa no Salmo, que diz que Deus envia o seu Espírito e renova a face da terra. A teologia da criação apresentada aqui é radical. A tradição judaico-cristã, apoiada por passagens como a da Carta aos Hebreus, que afirma que o universo foi formado pela palavra de Deus, entende que Deus criou ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Isso contrasta profundamente com os mitos de criação do Antigo Oriente Próximo, onde deuses frequentemente moldam o mundo a partir de um caos pré-existente, ou após conflitos cósmicos. Em Gênesis, Deus é supremo e sua palavra é soberana e eficaz. A estrutura dos 6 dias da criação é uma obra-prima literária e teológica. Deus metodicamente corrige o estado sem forma e vazio da terra. Nos 3 primeiros dias, ele dá forma ao universo. No primeiro dia, ao comando haja luz, Deus separa a luz das trevas, estabelecendo o ciclo do dia e da noite. A luz é a primeira obra criativa de Deus, um símbolo profundo de ordem, verdade e vida, que o apóstolo Paulo mais tarde conectaria à iluminação espiritual em Cristo. No segundo dia, Deus cria o firmamento, raquia, uma expansão que, na cosmologia hebraica, era entendida como uma abóbada que separava as águas superiores das inferiores, estabelecendo os céus. No terceiro dia, Deus ordena a separação entre a terra seca e os mares, e em seguida, comanda que a terra produza vegetação. Este ato não só prepara um habitat sustentável, mas demonstra a provisão cuidadosa de Deus. Nos 3 dias seguintes, Deus preenche o universo que ele formou. No quarto dia, são criados os luzeiros no céu, o sol, a lua e as estrelas para governar o dia e a noite, e para servir de sinais para marcar estações, dias e anos. Em uma clara polêmica contra o paganismo circundante, estes corpos celestes não são deuses a serem adorados, mas meros servos criados, sujeitos ao propósito de Deus. No quinto dia, as águas e os céus são preenchidos com animais aquáticos e aves, e eles recebem a primeira bênção divina, para que se multipliquem. O sexto dia representa o clímax da obra criativa de Deus na terra. Após criar os animais terrestres, Deus delibera: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação da humanidade é o ápice da narrativa. O conceito de imago Dei, imagem de Deus, é multifacetado, indicando que os seres humanos possuem capacidades racionais, morais, relacionais e espirituais, que refletem, ainda que de forma finita, o caráter de seu Criador. Eles recebem o mandato cultural de serem fecundos, se multiplicarem e exercerem um domínio benevolente sobre a criação como vice-regentes de Deus. Finalmente, no sétimo dia, Deus não cria, mas descansa. Ele abençoa e santifica este dia, estabelecendo o sábado não como um sinal de cansaço, mas como um padrão divino de trabalho e descanso, uma celebração da obra concluída e um convite à comunhão. Gênesis capítulo 2, o relacionamento íntimo no Jardim do Éden. Se o primeiro capítulo oferece uma visão panorâmica e cósmica da criação, o segundo capítulo nos dá um close-up,
focando na criação da humanidade e no seu relacionamento pessoal com Deus. A narrativa se torna mais antropomórfica e íntima. Aqui, lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esta imagem poderosa ensina sobre a dupla natureza humana. Somos feitos do pó, Adamá em hebraico, que se conecta ao nome Adão, o que nos lembra de nossa finitude e humildade. Mas também somos animados pelo sopro divino que nos confere um espírito e uma vida que vem diretamente de Deus. Deus planta o jardim do Éden, um lugar de beleza e provisão perfeita, e coloca o homem ali para cultivá-lo e guardá-lo. No centro deste jardim, Deus coloca duas árvores simbólicas: a árvore da vida, que representa a comunhão contínua com Deus e a vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá ao homem liberdade para comer de todas as árvores, exceto desta última, estabelecendo uma prova de obediência baseada na confiança. Este único mandamento não era uma restrição arbitrária, mas o fundamento do livre-arbítrio. A liberdade de amar a Deus implica a liberdade de escolher não amá-lo. Neste capítulo, Deus declara: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A criação da mulher, Eva, é apresentada como o clímax da obra relacional de Deus. Ela não é inferior, mas uma auxiliadora idônea, uma parceira correspondente. Formada a partir da costela de Adão, a exclamação dele, esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, revela reconhecimento, igualdade de essência e alegria na comunhão. O capítulo conclui com a instituição divina do matrimônio, como uma união sagrada e íntima, onde um homem e uma mulher se tornam uma só carne, vivendo em um estado de inocência e transparência, nus, e não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 3, a tragédia da queda e a aurora da redenção, o terceiro capítulo, marca a virada trágica na história humana. A harmonia perfeita é quebrada pela entrada do pecado. A narrativa introduz a serpente, identificada na teologia posterior como Satanás, que inicia a tentação com uma pergunta sutil e enganosa. É assim que Deus disse. A estratégia da tentação é atemporal. Primeiro, distorcer a palavra de Deus. Segundo, negar as consequências da desobediência, certamente não morrereis. E terceiro, apresentar uma promessa falsa apelando ao orgulho, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O cerne do pecado de Adão e Eva não foi simplesmente comer um fruto. Foi um ato de rebelião, a escolha deliberada de desconfiar da bondade de Deus e de buscar autonomia moral, decidindo por si mesmos o que é bom e mal. As consequências são imediatas e devastadoras. Os seus olhos se abrem, mas não para a divindade prometida, e sim para a sua própria vergonha e vulnerabilidade. O relacionamento com Deus é fraturado, e o som dos seus passos no jardim, que antes trazia alegria, agora inspira medo, levando-os a se esconderem. O relacionamento humano também se quebra, substituindo a unidade pela acusação mútua. Deus, em sua justiça, pronuncia as maldições que refletem as consequências naturais dessa rebelião. A serpente é amaldiçoada. A mulher experimentará a dor no parto e tensão no relacionamento conjugal. E o homem enfrentará um trabalho penoso em uma terra que agora produzirá espinhos, culminando na morte física, o retorno ao pó. Contudo, em meio a essa sentença sombria, Deus planta a primeira e mais fundamental semente de esperança. Na maldição proferida à serpente, encontramos o que os teólogos chamam de protoevangelium, o primeiro evangelho. Deus declara: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira profecia messiânica da Bíblia, prometendo que um futuro descendente da mulher, identificado como Cristo, travaria uma batalha contra a serpente Satanás. Embora o descendente sofresse uma ferida, o ferir o calcanhar, uma alusão à crucificação, ele desferiria um golpe esmagador e definitivo na cabeça da serpente, garantindo a vitória final sobre o mal. Antes da expulsão do Éden, Deus realiza um ato de graça. Ele mesmo faz túnicas de peles para vestir Adão e Eva, cobrindo sua vergonha. Este ato implica o primeiro sacrifício de sangue, uma tipologia que aponta para o futuro sacrifício de Cristo, como o Cordeiro de Deus, que cobre o pecado da humanidade. Finalmente, o homem é exilado do paraíso, e querubins são postos para guardar o caminho da árvore da vida, selando a separação da humanidade da presença manifesta de Deus, mas não de sua promessa redentora.
Gênesis 1 a 3 estabelece as verdades imutáveis que sustentam toda a Escritura, a soberania e a bondade de Deus como Criador, a dignidade da humanidade criada à sua imagem, a realidade devastadora do pecado como rebelião e suas consequências de separação e morte, e mais importante a esperança inabalável da redenção. Desde o momento da queda, o plano de Deus para restaurar sua criação e seu povo já estava em movimento, uma promessa que encontra seu cumprimento final na pessoa e obra de Jesus Cristo, como resume o apóstolo Paulo, pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Este estudo de Gênesis não é apenas sobre um relato antigo, mas sobre a revelação fundamental do caráter de Deus e seu plano eterno para a humanidade. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais reflexões bíblicas como esta. Até o próximo vídeo.